Recentemente tivemos o final de mais um ciclo, final de temporada de Bem-vindos a Derry, e a grande maioria do público assistiu esperando o susto, esperando o monstro e até mesmo a maquiagem assustadora do palhaço Pennywise. Mas eu gostaria de convidar você a fazer um exercício um pouco diferente. Eu quero que você olhe para Derry não como uma cidade fictícia de terror, mas como um espelho. Derry assusta não porque tem um palhaço no esgoto, Derry assusta porque ela é um retrato fiel e até mesmo cruel da sociedade que nós construímos hoje. Uma sociedade onde o medo paralisa, onde o individualismo ele adoece e onde, infelizmente, nós desaprendemos a cuidar uns dos outros. Hoje nós não vamos falar da criatura Pennywise, mas nós vamos falar sobre nós. Vamos falar sobre cicatrizes que carregamos desde a nossa infância e sobre como é a única forma de sobreviver aos monstros da vida real. Ou seja, é de mãos dadas, que por sinal foi muito bem retratada e diluída ao longo da temporada, inclusive nessa última também. Se você observar com atenção, o monstro da série ele não cria o mal, ele apenas se aproveita dele. Então, a Derry retratada na tela, ela tem um ambiente hostil, é uma cidade racista, é uma cidade machista, é uma cidade violenta e também muito excludente. Parece familiar? O mal, ele precisa de brechas para entrar. E quais são as brechas de Derry? São as mesmas das nossas cidades. É o momento em que a gente vê uma injustiça e a gente fica quietinho, não fala nada para não arrumar confusão. É o preconceito que a gente finge que não vê, a gente finge que é apenas mais uma piada. É a solidão que nós impomos aos outros. O medo nessa cidade, ele atua como uma espécie de paralisante. Quando vivemos numa sociedade que agride, que as pessoas que são diferentes, nós vamos nos encolhendo e ficando pequenininho. Então o medo ergue muros, tranca portões e fecha a alma. E é exatamente nesse silêncio, nesse vácuo de empatia, que os monstros eles vão crescendo. O horror de Derry não é sobrenatural, ele é estrutural. Ele está na nossa incapacidade de conviver com o outro com todo o respeito que a gente precisa. E quem é que paga a conta de uma sociedade doente? Sempre, invariavelmente, vão ser as crianças. E essa é uma verdade dolorosa que a série ela escancara muito bem. A criança é a parte mais sensível do mundo. Ela sente tudo. A criança ela sente o desrespeito, ela sente quando ela é ignorada, ela sente a injustiça aqui na pele, mesmo que ela não saiba o nome ao certo de tudo isso, de escrever. E geralmente nós acostumamos a achar que a criança ela esquece as coisas muito rápido e isso é um engano terrível, porque a criança ela não esquece, a criança absorve. Ela absorve o desrespeito, a gritaria, a violência doméstica e até mesmo a exclusão na escola. E tudo isso vai virar uma cicatriz. E essas cicatrizes vão mudar o caráter dessas crianças. O adulto que vive na defensiva, o adulto que é agressivo, ou o adulto que vive sempre com pânico, muitas vezes é aquela criança ferida que nunca foi acolhida. E em Bem-vindos a Derry, o monstro persegue as crianças. Na vida real, a nossa negligência, a nossa falta de paciência, a nossa violência institucional, ela vai devorando o futuro de todas essas crianças todo santo dia. Por isso que eu falo que o medo que incutimos nelas hoje é o trauma que elas vão ter que carregar amanhã. E a série, apesar de tudo, ela deixa uma fresta de luz porque ela retratou muito bem. E é aqui que entra a beleza da condição humana, que foi retratada na série também. Como é que se vence o monstro invencível? Sozinho? Obviamente não, porque nós somos seres frágeis. Nós não temos garras, nós não temos carapaça, nós não corremos rápido como o Flash. E pela lógica da natureza, nós deveríamos ter sido extintos há muito e muito tempo atrás, mas nós sobrevivemos porque evoluímos. Por quê? Porque nós aprendemos a cooperar uns com os outros. A história da humanidade é a história do coletivo. Nós só chegamos até aqui porque alguém cuidou do outro lá dentro da caverna, na aldeia, na cidade. E em Derry, os personagens, eles só têm chance quando se juntam, e isso foi retratado no final dessa temporada. A amizade não é apenas fazer companhia, a amizade é uma estratégia de
sobrevivência é um antídoto do medo. Quando eu tenho alguém para segurar a minha mão, o meu medo ele vai naturalmente diminuir. O fardo a gente divide e a coragem vai multiplicando. A cura para uma sociedade como Derry, como a nossa também, ela não vem de um herói solitário, vem do afeto, vem da capacidade de olhar para o lado e dizer: nossa, eu estou com você. Você não está sozinho. Portanto, ao assistir Derry, não só esse último episódio, mas todos os outros, eu fiz algumas anotações e eu acabei trazendo essa reflexão para esse vídeo. E onde que eu cheguei? Não permita que o medo paralise a sua humanidade. Você precisa entender os seus traumas, as suas dores. Elas não podem definir quem é você, mas elas precisam ser cuidadas e ninguém se cura sozinho. Então, olhe para as crianças ao seu redor com um pouco mais de respeito. Elas são o futuro tentando florescer em um solo extremamente difícil e, acima de tudo, você precisa aprender a criar laços e cultivá-los também. No mundo que prega o individualismo, dar a mão a uma pessoa é um ato de revolução. Não seja um cidadão de Derry, da Derry fictícia, que ignorava o mal. Seja um cidadão do mundo real que vai construir o bem através do encontro. Você sabe por quê? Porque a vida ela é curta demais para ser vivida com medo e longa demais para ser vivida como sozinho. Pense nisso. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Eu espero que você deixe aquele joinha maroto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e eu te encontro no próximo vídeo.